Hodiaŭ ni finos nian eksplikadon de la kurso de Esperanto. Ni iras al la dekdua leciono. Nepre vizitu kaj reviziu almenaŭ la tri lastaj lecionoj antaŭ ol komenci ĝin. Hoje estaremos vendo sobre a transitividade dos verbos e intransitividade. Alguns verbos, eles são transitivos e outros são intransitivos e, portanto, não exigem objeto direto. O caso específico aqui de okazis e ograva é uma forma de se dizer em Esperanto com sujeito posposto. Essa posição não desconsidera que esse pedaço da frase seja o sujeito. Sujeito não leva o N, não há transitividade nesse caso, portanto, não existe a marcação do acusativo. Da mesma forma, temos outras situações. Mi tre ĝojas hodiaŭ. É um verbo intransitivo. Ili iam dormas en sia litoj. La gejunuloj multe dancis. Mas poderia ser transitivo nesse caso, se a gente usasse uma situação semelhante. La gejunuloj multe dancis sambon. Então ele pode ser tanto transitivo quanto intransitivo. Alguns desses verbos podem ter complemento através de preposição. Por exemplo, lia patro mortis pro cancero. Mi tre ĝojas pri via feliĉo. Agora, alguns podem receber direto o objeto direto, o velho conhecido nosso. Ŝi dormas profundan dormon. Ŝi dancis valson kun li. Uma coisa interessante é o sufixo id, em Esperanto, que forma os verbos intransitivos. Quer dizer, não necessitam complemento. E quando é que isso acontece? Por exemplo, a transição para um novo estado. É o caso glacio, gelo, se transformou em gelo, fica glaciide. En la vintro la aquae glaciiĝas. Hodiaŭ la vetero denove varmiĝis. Varma, varmiĝis. Ŝi edziniĝis kun sia kuzo. Um verbo interessante, edziniĝi, é um verbo para o feminino. Edzo, edzino, edziniĝi, tornou-se esposa, casou-se. O id também pode formar, a partir de verbos transitivos, não se trata de uma mudança de estado, mas de uma ação que acontece por si mesma, sem um agente. Por exemplo, la maso curis multipli olla veturilo que rulides tre rapide. Quem? O Kio, que se refere ao veturilo, que rulides, que se tornou rolando, quer dizer, rolou, que rolava muito rapidamente. Li subite trovides sur la strato, tutta sola, quer dizer, se encontrou. E kioma horo komenciĝos, quer dizer, por si só, la leciono, sujeito la leciono, komenciĝos, a que hora? Amassoi da passantoi movides, eles por si mesmo movides, sur la trotuaroi. Vamos a algumas explicações de verbos, também aqueles sem sujeito. Por exemplo, hieraŭ multe pluvis. Esse nem sujeito tem, só tem os qualificativos verbais complementares. Tagiĝas, quer dizer, se faz dia. Faz-se dia. Kaj mi devas ekiri hejmen. Nedes, tre forte. Não importa, a natureza. Então são verbos que não têm sujeito. Os verbos com sufixo ig, ao contrário, transitivam os verbos. Por exemplo, lazzi, lazza é cansado. Lazzigi é fazer cansado, cansar, se cansar, né? Cansar alguém, fazer alguém cansado. La vojaĝo certes vin lacigos. La suda suno bruligas lian nudan kapon. Então, o sol do sul fazia queimava a sua cabeça desnuda. La patro volas tui edzinigi la pli
agen filinon. Veja que aí é uma situação que o pai quer fazer casar, quer casar a sua filha mais jovem. Lembre-se sempre que o verbo este não exige acusativo, porque ele simplesmente, na verdade, descreve o estado. E que após uma preposição, o acusativo também não deve ser usado. Isso é importantíssimo. Construção das palavras em Esperanto é uma das coisas mais utilizadas pelos esperantistas e é muito semelhante à formação de palavras em português, mas só que em Esperanto se utiliza isso de uma forma ímpar, muito grande. Então nós temos, por exemplo, sano, sana, sane, resanide, sanigisto, sanigilo. É uma coisa que a partir de um radical, com sentido principal, você vai colocando prefixos e sufixos. Varma, varmig, varmidi, varmo, varmezzo, varmeta, bela, bellulo, bellulino, malbellulo, malbellulino, bellezzo. Tá? E tem uma observação importante. Embora seja possível construir palavras com mais de 2 prefixos e sufixos, recomenda-se, em favor da clareza e da elegância, evitar tais construções. Assim, em vez de belulineto, prefira etabelulino. Por exemplo, a ordem do uso dos afixos tem influência direta no sentido. Beluleto, etabelulo, né? Você está falando sobre crianças e neném. Beletulo, beleta ulo. Quer dizer, já fala de um homem que não é tão bonito assim, né? De uma pessoa que não é tão bonita assim, mas no caso, homem. É, ainda dentro da construção de palavras, é muito importante a criação de novas palavras, né? Por justaposição ou por composição. Às vezes tirando-se a vogal final, às vezes deixando-a no final da palavra que está qualificando. Por exemplo, vapor chipo. Veja que aí o acento ele não poderia ser vapor chipo, porque apesar de ser pró-paroxítono no Esperanto, nós temos ainda um compromisso com a compreensão. Então tem um acento ainda que intermediário na palavra de origem. Então a gente fala vapor chipo, balen chipo. Senão, uma pessoa que está ouvindo Esperanto não compreenderia. Spats chipo, rondiro, piediro, hel ruggio, sang ruggio, maten ruggio, laut legi, sat mangi, Iar milo, Iar cento. Então vejam que a leitura, nós temos uma pequena deslocamento do acento, que normalmente é paroxítono, para essa posição do paroxítono da palavra que está qualificando. Isso é extremamente importante que seja levado em consideração. E como uma última explicação nossa, a formação de palavras também podem ser de outros tipos. Às vezes, expressões inteiras montam uma palavra nova em Esperanto. Sur la tablo, sur tabla. Já diz tudo, sur la tablo. Ao surtable, ao surtabligo, la mangiaggio. Então, até da palavra criada, voltam a se criar mais e mais palavras com as diversas possibilidades do Esperanto. Né? La sur tabla vaso costis $100. La vaso sur la tablo costis $100. Cun blanca chapello, blanc chapella. Já é uma palavra que quer dizer essa expressão inicial. La blanc chapella signoro, esta é a patro de Maria. La signora con blanca chapello é la patro de Maria. Então, aí, exatamente por causa dessa possibilidade de Esperanto, o Esperanto se torna absolutamente flexível para traduzir todo e qualquer tipo de literatura mundial. A riqueza que temos no Esperanto pela formação de palavras é a grande herança que o Zamenhof nos deixou. Com multe da costo, multe costa, multe costa. Então, dependendo da forma, você tem a eufonia. Deixa
a palavra original que qualifica com a terminação devida e mantém a frase de acordo. Por exemplo, onidiras. Girou uma palavrinha só, onidiro, que é fofoca, né? Uma fofoca, o onidiro, lá onidiro, ele ek havos gravan posten. Volas sti volas. Stivola é uma pessoa que quer saber, em simples. O nosso curioso do português é exatamente o stivola. Né? Stivolema, stivolemulo, são as pessoas curiosas, porque curiosa em Esperanto significa uma coisa fora do comum, que é curioso no sentido de fora do comum. Carrega. Tiel oni finas niajn eksplikojn pri nia kurso. Espereble tio estis bona por vi, por faciligi vian lernadon de nia internacia lingvo. Faru nun la ekzamenojn kaj sendu al via instruisto. Dankon pro via partopreno en projekto Nesto. Via amico Adonis Saliba, São Paulo, Brasilo.